Paz a todos. Bom dia. Sempre rogamos o amparo da espiritualidade maior para que nos protejam, nos inspirem no propósito sincero de falarmos as mensagens do nosso Mestre Jesus. Nossa preleção hoje está baseada no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que não se pode amar a Deus e a Mamon. Mamon aqui é o quesito da riqueza. Na época de Jesus também significava o terceiro pecado, a avareza, a mesquinharia. Hoje não tem essa conotação para nós. Por que Jesus nos fala que não se pode amar a Deus e ao dinheiro? Existem diversas formas de nós amarmos. A Deus existe apenas uma: o amor puro e simplesmente. Não existe barganha, não existe troca, não existe toma lá, dá cá. Mas quando nós nos referimos a Mamon, a fortuna, a riqueza, existem diversas formas de se amar. E hoje falaremos de uma dessas formas: a avareza, a mesquinharia, o apego aos bens materiais, o apego à fortuna, o apego às posses que batalhamos diariamente para conquistar mais e mais. Jesus começa a falar sobre essa questão de amar a Deus e a Mamon quando um homem pede a ele para dizer ao irmão que dividisse a herança que lhe cabia. E Jesus responde dessa forma: ó homem, quem me designou, isto é, quem determinou para vós que eu devo julgar as vossas partilhas? Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Quando Jesus fala toda a avareza, ele estava alertando a esse homem que não só não se preocupasse com os bens materiais, mas com a avareza do espírito, da alma, da mesquinharia. Porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, não importa quão rico ele é, sua vida não depende dos bens que possui. A nossa vida não depende daquilo que nós possuímos. E Jesus, para completar esse ensinamento, ele conta a parábola do homem rico, cujas terras tinham produzido tanto que ele não sabia o que fazer com tanta fortuna. Ele não tinha lugar para guardar tantos bens. E ele decidiu demolir todos os celeiros da sua propriedade e construir outros maiores, para colocar toda a sua colheita e todos os seus bens. E esse homem, enquanto fazia isso, pensava com a sua alma que tinha muitos bens para longos anos, queria repousar, queria comer, beber e gozar. Mas naquela mesma noite, Jesus conta que a alma dele foi levada, ele morreu, desencarnou. E Jesus pergunta: para quem servirá tudo aquilo que ele acumulou? Para quem ficará? O mesmo acontecerá conosco, que acumulamos riquezas materiais para nós mesmos e não nos preocupamos com as riquezas do espírito. Ainda somos muito primitivos nesse quesito. De que nos adiantará sermos ricos na terra, mas miseráveis diante de Deus? De que nos adiantará nós nos encontrarmos preocupados com os bens materiais, com o acumular? Vamos, sem percebermos, alimentando a avareza em nossos corações. Pouco a pouco, essa raiz vai se fixando, vai crescendo, e quando nos damos conta, somos tão mesquinhos até para com aqueles que nós amamos. Diariamente nós vamos construindo celeiros para que nossas almas, no futuro, possam comer, gozar e beber. Vamos adquirindo mais e mais bens materiais que não podemos levar quando daqui partirmos.
E assim como aquele homem rico, a nossa alma também pode ser levada a qualquer momento. E para quem ficará tudo aquilo que nós acumulamos? Para os nossos filhos? Para os nossos irmãos? Para os nossos parentes? Para as instituições de caridade? Para alguém ficará. Mas a questão não é para quem ficará. A questão é, como é que nós voltamos para o plano espiritual? Se não podemos levar nada do que aqui nós conquistamos. Nós partiremos mais pobres do que quando chegamos, pois nada daquilo que nós acumulamos na terra nos servirão no plano espiritual. Ficarão para trás, enferrujando, sendo comido pelas traças e muitas vezes sendo dilapidado pelos nossos herdeiros. Não nos é proibido aproveitar os bens da terra, não pensemos assim. A matéria nos oferece a oportunidade de acumularmos bens, riquezas, propriedades. Mas temos que compreender que nada nos pertence. São empréstimos do Pai misericordioso. E teremos que deixar quando desencarnarmos, porque só conquistaremos esses bens se tivermos saúde, se tivermos inteligência, se tivermos discernimento. A riqueza não nos pertence, mesmo que nós a conquistemos com o nosso esforço, com o nosso suor, de forma honrada e honesta. Ela não nos pertence. Quando reencarnamos, nunca pensamos sobre isso, raramente pensamos. Quando nós reencarnamos, quando nós nascemos, nós já trazemos um tesouro que ninguém pode roubar. Trazemos uma riqueza que depende somente de nós que aqui estamos, voltarmos para a espiritualidade mais ricos do que quando chegamos. Que tesouro é esse que trazemos e que podemos aumentar enquanto aqui estamos? E que ninguém pode nos roubar. Aquele tesouro que o Pai colocou em nós, o tesouro da consciência. A consciência, quando desperta para a vontade das leis de Deus, a inteligência, o conhecimento, a caridade, a fraternidade, o cuidar do próximo, o preocupar-se com o planeta em que habitamos, esta escola, estamos desmanchando os nossos celeiros do orgulho, do egoísmo, da avareza, da mesquinharia das nossas almas. E vamos construindo outros celeiros maiores para guardar as riquezas do amor. Nós estamos aprendendo a amar, estamos plantando sementes de bondade. Colheremos sementes de bondade multiplicadas. Plantamos uma, colhemos 10. Plantamos 10, colhemos 100. Estamos multiplicando a riqueza. E aí sim, poderemos dizer à nossa alma: come, bebe e goza dos tesouros do teu coração. Essa é a grande plantação que nós temos que compreender, a grande riqueza que nós podemos distribuir e que se multiplica, que quanto mais damos, mais recebemos. E ao chegarmos na espiritualidade, despreocupados, se nossa alma será levada nessa noite, não temos essa preocupação. Os nossos tesouros do Espírito estarão conosco, irão conosco. Não nos importamos com o que tivemos na terra, que posição social nós ocupávamos. Se éramos reis, se éramos príncipes, escravos, operários, serviçais, pobres, miseráveis dos bens materiais. Não estamos preocupados. Nos perguntarão quando lá chegarmos: que trazes contigo? O que conquistaste de riqueza que trazes contigo? E nós responderemos:
Não trago bens materiais. Não tenho títulos de nobreza. A única coisa que eu trago são as virtudes que eu conquistei. Os lugares no plano espiritual, meus irmãos, não se compram. São conquistados na prática do bem, pois tudo se paga com as qualidades da alma. Quanto mais qualidades a nossa alma tiver, mais benesses teremos no plano espiritual. Os bens da terra, Jesus já nos disse, pertencem a Deus, pertencem ao Pai, que os distribui a seu grado, à sua vontade. Nós usufruímos desses bens, administramos e distribuímos ou não. Se formos íntegros e compreendermos que a fortuna que pode estar em nossa mão é uma fonte de inúmeras virtudes ou um abismo de grandes desgraças. A fortuna pode nos trazer virtudes e sairmos daqui mais ricos ainda. Quando utilizamos a fortuna para educar, para alimentar, para curar, para progredir o nosso próximo, para socorrer o nosso planeta, nossa escola, nossas riquezas aumentam, mas pode ser um abismo de desgraças quando utilizamos a fortuna para matar, para aumentar a fome, para aumentar a miséria, para destruir e envenenar, humilhar e explorar o nosso próximo. Estamos plantando as sementes das nossas próprias mazelas. Nas leis de Deus, qualquer ganho, qualquer propriedade só é legitimamente adquirida quando, na sua aquisição, quando nós a conquistarmos, nós não prejudicamos ninguém. Jesus nos alertou que não sairemos daqui enquanto não prestarmos conta do último ceitil mal ganho. Isto é, quando nós prejudicamos ao nosso próximo, nós estamos aumentando as cadeias que nos prendem ao plano material. Teremos que voltar em situações mais desagradáveis ainda, porque não soubemos aproveitar a riqueza que nos foi dada, a reencarnação. Não podemos nos esquecer jamais que tudo se origina de Deus e tudo retorna a Deus. Nós somos originários do Pai e retornaremos a Ele, mais cedo ou mais tarde. Nada nos pertence na terra, nem sequer o nosso corpo. Nosso corpo nos pertence? Não. Nós usamos, usufruímos para melhorarmos, para conquistarmos riquezas da alma. A morte nos despojará dele, sem qualquer lamentação, como de todos os bens materiais que conquistamos. Se nós compreendermos que somos depositários e não proprietários, não nos iludiremos, pois prestaremos contas com alegria. Mostraremos os talentos que ganhamos e multiplicamos. Criamos e desenvolvemos riquezas da alma, que não ficaram somente para nós, continuaram se multiplicando para aqueles que ainda não compreendem o verdadeiro amor do Pai. Deus é o amigo celestial que nos emprestou essa riqueza, mas exige de cada um de nós, por nossa vez, que devemos distribuir aos pobres, não apenas da matéria, aos pobres de espírito, aqueles que ainda não têm conhecimento da existência e da continuidade da vida. E esses são tantos filhos do Pai como nós o somos. Estamos apenas um pouco mais ricos e distribuiremos essa riqueza. O desapego aos bens terrenos consiste em dar a eles o justo valor, em saber se servir deles,
em benefício dos outros, e não apenas em nosso benefício, em não sacrificar por eles os interesses da nossa vida futura. Levantarmos, agradecermos ao Pai por mais um dia, agradecermos pelas dores que podemos estar carregando, que estão depurando e nos enriquecendo em espírito, agradecer pela família, agradecer pelos amigos, pois a vida futura nos espera e praza a Deus nos receber. Haverá muito mais alegria nos céus por um filho que retorna do que por 100 justos que ali permanecem. A riqueza que cada um de nós conquista e distribuímos com amor e com alegria e nos liberta da avareza, nos liberta de mamon, nos faz compreender que um Pai, um Deus é eterno, o outro é temporário. Podemos doar por nossa morte? Claro que podemos doar. Aquilo que gozamos nessa vida, podemos passar para os nossos filhos, para os nossos herdeiros? O efeito desse direito? Claro que podemos. Mas temos que orientá-los, que tudo está subordinado à vontade de Deus. Que eles podem, sim, usufruir daquilo que nós construímos, mas devem usufruir de forma justa, distribuindo amor, distribuindo benesses, distribuindo alegria, ao sustentar e orientar milhares de irmãos. Porque o Pai, quando assim o desejar, pode tirar dos nossos descendentes aquilo que construímos e deixamos para eles. Não existe outra razão, e nós já ouvimos falar muitas vezes, porque muitas fortunas desaparecem. Grandes fortunas desaparecem simplesmente porque o Pai assim o quis. Todas as previdências que nós tomamos como homens para garantir aqueles bens para os nossos herdeiros não são suficientes se o Pai assim o desejar, que essa fortuna se transfira daqui para ali. A nossa vontade é impotente para conservar nas mãos dos nossos a fortuna que deixamos. A única fortuna que deixamos e que não se transfere de um para o outro e não se perde é a fortuna do amor, a fortuna da moral, daquilo que nós desejamos que os nossos filhos aprendam e carreguem em seus corações para continuar distribuindo sem avareza. Acumular os tesouros do Espírito, pois são os únicos que nos acompanharão por todo o universo, por todas as moradas da casa do Pai, e seremos sempre ricos das virtudes que fomos conquistando a cada dia de trabalho em prol de nós mesmos. Essa fortuna que nós conquistamos nos permite algo muito importante: o autodescobrimento. Enseja que nós compreendamos o que é ser humilde perante a vida, sem postura de humilhações, porque nos faculta, nos dá a possibilidade da irradiação do amor que nós já aprendemos a carregar e a cultivar e multiplicar. Desde o centro de nós mesmos, conscientes de que a nossa realidade tem origem divina. Amar a Deus e amar a Mamon não é possível, porque um é amor, o outro é avareza, é orgulho, é vaidade, é egoísmo, é falta de caridade. Não podemos e não conseguiremos praticar caridade sem o amor ao Pai. Que as nossas almas estejam repletas dos frutos da bondade, da esperança, da caridade, e que os distribuamos fartamente, para que a nossa colheita seja farta de amor. Todos nós somos capazes de distribuir as riquezas que o Pai nos dá. Nenhum de nós
é pobre ou miserável o suficiente para não socorrer o nosso próximo. Que o amor de Jesus esteja conosco, que a água viva que Ele nos fala, que nos mata a sede do Espírito, esteja conosco. Sejamos nós aqueles que amam a Deus, aqueles que seguem a doutrina do Mestre, e que um dia tenhamos a honra de caminhar ao lado dele, porque hoje apenas seguimos os seus passos. Muita paz a todos, bom dia e que tenham um excelente domingo. Obrigado a todos.